Bem-vindos a essa aula onde vamos falar sobre valores. E o que são valores? São sentimentos mais intrínsecos, mais profundos que a gente tem, que governam as nossas ações, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Nós não enxergamos o mundo como ele é. Nós enxergamos o mundo através da nossa perspectiva. Então, nós enxergamos o mundo através do que nós somos e não do que o mundo é de fato. E uma das coisas que faz é como se cada um de nós tivesse uma lente. Que o mesmo fato, o mesmo acontecimento, de repente eu vejo ele de um jeito e outra pessoa vê ele de outro jeito, porque eu estou usando uma lente e a outra pessoa está usando outra. E uma dessas lentes que a gente usa são os nossos valores que governam a gente, que norteiam a gente. E cada pessoa, ela tem aí entre 3 a 5 valores principais. E esses valores, normalmente seguem uma hierarquia. Existe um valor que é mais importante para mim. E depois tem um segundo mais importante, um terceiro mais importante. E valores, eles são diferentes. E aí eu vou dar um exemplo de como que isso pode diferenciar, depender da lente ali que a pessoa tá usando, né? Então vamos dizer que tem uma esposa passeando no shopping com seu marido. E aí eles passam em uma loja e ela vê uma bolsa maravilhosa e ela fala: uau, que bolsa maravilhosa, está na promoção, R$2.000, quero comprar. E o marido fala: quê? Que loucura, vai gastar R$2.000 com uma bolsa? Não. E eles continuam andando e aí eles entram em uma loja e ele fala: meu Deus, PlayStation, videogame aqui maravilhoso, tá R$2.000. Preciso comprar, tá muito barato. E ela vai falar: o quê? R$2.000 com videogame? Eu não pude comprar a minha bolsa, mas o videogame eu posso? Por quê? Porque os valores para cada um são diferentes. Pro homem, uma bolsa, tipo, pra ele, né, pra aquele esposo ali, pra aquele marido, não faz sentido. Aquela bolsa, ela não tem um valor de R$2.000 pra ele, mas pra ela sim, dependendo da marca ali, o que é. E o videogame, pra ela, não tem valor nenhum. Ela pagaria ali, sei lá, R$100, R$500 naquele videogame. Enquanto pro marido, pagar R$2.000 no videogame faz sentido. Então, quais que são, saber, né, dar nome para esses sentimentos nos ajudam a lidar com eles. Muitas vezes, quando a gente não sabe quais que são os nossos valores, a gente acaba desrespeitando eles e a gente sofre com isso. Um dos meus valores principais é desenvolvimento pessoal. E houve uma época que eu sofria muito, eu me cobrava muito, porque eu comecei a estudar para cursinho. E aí eu precisava estudar, eu ia para aula e aí chegava em casa eu precisava estudar e eu não conseguia estudar e aquilo me causava muita dor. Eu começava a me culpar e aí era aquela depressão toda, né? Aquela crise existencial e tudo mais. Porque eu não estava respeitando algo que para mim era valoroso, que era o meu desenvolvimento pessoal, porque eu enxergava naquilo ali o meu desenvolvimento pessoal. Vou estudar para passar para um concurso para que eu seja alguém na vida, enfim. Só que acima desse meu valor de desenvolvimento pessoal está o meu principal valor, que é a liberdade. Estudar para um concurso público privava a minha liberdade ali naquele momento de fazer uma outra coisa. E também não era uma coisa que eu conseguia amar, eu não conseguia ter motivação suficiente para estudar para um lugar que ia me deixar preso o resto da vida, por exemplo. Né? Então, eu ficava nessa briga de valores. Os meus valores, eles estavam brigando e eu estava sofrendo e eu não sabia o que fazer, eu estava perdida. E a partir do momento que você consegue entender as coisas, dar nome, saber qual que é o seu principal valor, o que norteia a sua vida, o que tá afetando as suas decisões, o que você tá fazendo, o que você tá deixando de fazer, isso faz total diferença. Então eu vou falar um pouco, alguns dos valores, são vários, eu vou falar alguns somente para vocês terem uma ideia, né, do que pode ser os valores. E entender os valores
também vai ajudar aí a melhorar as suas relações. Porque a partir do momento que você entende os seus valores, e você entende os valores de outras pessoas também, isso auxilia na comunicação e no entendimento. De repente você vai entender que aquela pessoa que tá ali, que você está se comunicando com ela, como o caso do exemplo da esposa e do marido, da bolsa e do videogame, vocês não vão brigar. Poxa, mas a bolsa vale. Não, o videogame que vale. Não, você vai entender. A bolsa não tem o mesmo valor para mim que tem para você, assim como o videogame. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que... por que também é importante entender a hierarquia dos seus valores? Vamos supor que eu vou para uma entrevista de emprego e eu já tô sabendo que o meu principal valor é a liberdade. E aí eu chego lá e eles falam para mim assim... Olha, e eu também tenho um dos meus... Aí eu vou dar um exemplo, porque esse não é um dos meus valores, mas vamos supor que um dos meus valores é a segurança. Então eu chego num lugar, vou trabalhar nesse lugar e na entrevista de emprego falam pra mim, olha, você não vai poder usar o cabelo solto, você não vai poder sair no horário que você quer, mas aqui você vai ter muita segurança, a partir do momento que você entra, você não sai mais. Aí eu posso ficar na dúvida, poxa vida, eu quero segurança, é o meu valor, mas eu também tenho liberdade. Qual que vem primeiro? Qual que eu vou prezar mais? É a minha liberdade. Então, nesse caso, eu prefiro recusar a proposta e procurar algo que tenha mais a ver comigo. Então, para isso, vocês precisam entender, a gente está no lugar de ser selecionado. Você precisa ser a pessoa que seleciona. Você escolhe onde você quer estar. Você não tá no lugar que você é aceito. Isso é poder e você tem poder de escolher onde você tá. Então você precisa entender quais são os seus valores para você conseguir escolher certo, para você conseguir escolher bem e parar de ser se me aceitarem eu vou, se me aceitarem, não é se te aceitarem. Já passou por isso. Vamos deixar isso para lá. É você que manda, é você que comanda agora. Então vamos lá, aí já vamos supor outra pessoa que também tem como valores principais a segurança e a liberdade, mas vamos supor que a rotina tá inversa. O que tá em primeiro lugar ali vem a segurança e o que tá em segundo é a liberdade. Então de repente ele vai topar ficar ali no emprego porque vai fazer sentido para ele. Ele precisa de segurança, ele precisa saber que ele tem estabilidade ali. Já amarrar o cabelo ou, enfim, sair no horário, vão ser coisas que pra ele vai estar tudo bem passar por aquilo ali, porque ele vai estar entendendo, tô me privando desse meu valor aqui, mas é porque eu estou seguindo isso daqui, que é o que vai me dar mais tranquilidade. Vamos falar de alguns valores. Eu vou falar dos meus, os meus principais valores são liberdade. Gente, deu branco? Eu falei tanto de liberdade que só tá vindo liberdade. Vamos falar de mais coisas aqui que eu vou saber falar. Então, rotina é um valor, mudança, variedade, segurança, estabilidade, previsibilidade, diversão, liberdade, respeito é um dos meus principais valores. Excelência, ordem e organização, competitividade, desenvolvimento contínuo, comprometimento consigo mesmo, status, controle, conforto, harmonia e paz, humildade, obediência, justiça, sinceridade, resultado, espiritualidade, amor, comprometimento com o próximo, verdade, diversão, disciplina, honestidade. Então isso governa a gente aí em todas as áreas das nossas vidas, relações, profissional, tudo isso. Então, se você se interessou em saber quais são os seus valores, fala comigo, vamos fazer uma avaliação. Isso é sensacional. Conhecer os seus valores é transformador. E essa semana eu tô com uma promoção. A gente vai entrar em uma promoção e você vai conseguir fazer essa sessão por apenas R$ 47,49. R$ 47,49. Então, se você tiver interesse em fazer, é só falar comigo e vamos embora descobrir os seus valores. Um beijo.